redação, participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira e do cientista político Malco Camargo. Você, ouvinte Itatiaia, também pode participar, opinando pelo canal da Itatiaia no YouTube e pelo WhatsApp 99996-7074. 99996-7074. Antes de entrarmos especificamente nos temas, o Eduardo Costa, você tem informações aí de uma carta do advogado Hermes Guerreiro, que defende o ex-presidente da BH Trans, Célio Bousada, e também faz parte do Conselho de Ética da Prefeitura de Belo Horizonte. Bom dia. Bom dia para todo mundo. É isso. Repercutiu muito aquele áudio do prefeito Calil, admitindo a possibilidade de empresários de ônibus estarem pagando a defesa de dois dirigentes da BH Trans, o Célio Bousada e o Daniel Couto, lá na CPI da BH Trans da Câmara Municipal. O prefeito já disse, eu já registrei, que eles estavam fazendo uma ilação, mas que, segundo ele, Calil, ainda que ele estivesse falando com certeza, que isso não seria crime. Certo é que o doutor Hermes Guerreiro mandou uma carta respeitosa à presidente da Câmara Municipal, explicando primeiro que a indicação dele para o Conselho de Ética foi feita pelo presidente do Conselho e já avisado, ciente de que não tem remuneração. E sobre a defesa dos dois funcionários públicos, ele, além da carta, encaminhou cópias do contrato de prestação de serviços. E como os dois não tinham dinheiro para pagar à vista, ficou combinado que pagariam parcelas, e ele mandou também cópia da primeira parcela paga, mediante transferência bancária da conta dos seus clientes. Só para ficar registrado, o doutor Hermes merece isso e o esclarecimento é sempre bem-vindo à cidade, senhor Eustáquio. Ok, Eduardo. Ô, Júnior Moreira, estudo internacional realizado em Minas aponta que o medicamento antidepressivo fluvoxamina pode reduzir a internação por Covid em mais de 30%. Bom dia mais uma vez. Bom dia. Gostei de ver que você não errou o nome, não foi direto. Eu já tentei falar esse nome umas 4 vezes, não consegui. É brincadeira não, viu? Puxa vida. Eustáquio, eu acho que a gente precisa comemorar, os resultados são promissores e, lógico, isso é motivo de comemoração. Quem dera, daqui a pouco a gente tem um remédio que realmente resolve e ajude a melhorar a capacidade de infecção. Ao mesmo tempo, Eustáquio, eu, com a responsabilidade que tenho, com o microfone da Itatiaia na mão, eu preciso alertar algumas coisas, né? É um remédio antidepressivo, isso foi feito em ambiente controlado pelos cientistas, pelos pesquisadores, né? E não dá para sair tentando comprar esse medicamento aí para qualquer lado e começar a usar de forma indiscriminada, como aconteceu com outros medicamentos, não. Então comemorar, esperar para ver os resultados finais e usar com o médico indicando. E para você, Malco Camargo, o que significa os resultados desse estudo? Bom dia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes. É bem interessante o fato do medicamento tratar 2 males causados simultaneamente pela Covid, né? A depressão aumentou muito com o isolamento a que fomos submetidos e também os medos da fome, da morte e do desemprego que a Covid nos trouxe. Vale destacar, Eustáquio, que esse medicamento passou por todos os testes clínicos pela competente equipe de pesquisa que conduziu o experimento para chegar nessa conclusão. É assim que se descobre a eficácia de novas drogas e não através de anúncios mentirosos de algumas autoridades que defendem remédios ineficazes. Agora, como bem disse o Júnior, mesmo apresentando resultados comprovados, o seu uso deve ser sempre acompanhado por um médico, pois outros efeitos podem vir e podem trazer também alguns desconfortos ou alguns problemas para os seus usuários. É importante o acompanhamento médico para tomar qualquer decisão em relação ao uso deste medicamento. Você vai nessa linha, Eduardo Costa, também? Comemorar, mas com cautela? Sim, sempre. E comemorar. Essa é a segunda boa notícia da semana. A outra que o doutor Enaldo Lima, o responsável pela área do câncer no Mater Dei e das maiores autoridades do estado em oncologia, de que essas vacinas feitas em tempo recorde com o RNA, caso da Pfizer, por exemplo, elas não demoram muito, serão desenvolvidas para que um bebê tome e se proteja pro resto da vida do corona e de muitas outras doenças. E outra coisa, que já existem estudos indicando que o câncer, que será cada vez mais presente por causa do envelhecimento da população, vai ser cada vez menos letal, inclusive por conta do tal do RNA que está nessa vacina. Olha que benção. Vamos emendar o próximo tema aqui, ainda como desdobramento em relação à Covid, Júnior Moreira. Rio de Janeiro e São Paulo liberam 100% do público nos estádios já a partir de novembro.
O Atlético pediu ao prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, a mesma medida e quer contar com o público total já no jogo contra o Grêmio, na quarta-feira que vem, no Mineirão. Por outro lado, um outro assunto, São Paulo aprova projeto que acaba com a meia entrada. Eustáquio, eu acho que não é hora ainda de liberar 100%. Acho que a gente precisa ir com constância e com muito cuidado para não ter que voltar atrás. Acho que o momento não é de liberou geral, não. É para ir com cuidado. Pelo menos no meu modo de ver. Tenho muito medo da gente ter que dar 2, 3 passos para trás aí por causa de um liberou geral sem a devida consciência, né? Então, vamos com calma. Acho que o Rio de Janeiro e São Paulo não estão indo num caminho legal, não. Precisava ser um pouco mais lenta essa volta. Não tão lento como a gente está vendo aqui em Belo Horizonte, mas não tão acelerado quanto está lá no Rio de Janeiro. Eu acho que um meio termo seria o melhor nessa história. Sobre a meia entrada, Eustáquio, eu nunca fui muito a favor da meia entrada. Acho que eu sou uma voz quase que distonante aí de todo mundo, que todo mundo acha que é legal e tal, mas acho que a meia entrada, ela sempre cumpre um papel interessante, mas todos os outros que compram ingressos acabam pagando por essa meia entrada. O que o dono do show faz? O cara que está produzindo o evento, olha, vai ter meia entrada, não vai? Vai ter muita gente que vai fraudar, não vai? Então joga outro ingresso lá em cima, porque a gente ocupa esse espaço. Não tem almoço grátis, como os economistas gostam de dizer. Eu acho que vestir um santo, desvestir o outro. Nunca gostei de meia entrada, e para mim não vai fazer muita diferença se acabar, não. E para você, Eduardo Costa, aumento da liberação de público nos estádios e fim da meia entrada lá em São Paulo? Meia entrada eu nunca gostei. Eu não tenho meio espetáculo, nunca gostei. E olha que agora eu tô na categoria dos beneficiados, né? Idosos, mas eu não gosto não. Sobre público nos estádios, deixa o povo ser feliz. Eu tô imaginando os estádios lotados, a alegria voltando. Agora, Eustáquio, eu preciso saber se o Renato Gaúcho tá querendo o estádio Maracanã lotado sábado contra o Galo, porque não. o caldeirão dele tá ligado, a batata dele tá assando e outras já xingaram ele de barra. Eu acho que ele vai pedir o prefeito do Rio, revoga essa medida e bota só 10%. Mas que venha o público, que sejamos felizes. Tá na hora, Mauro Camargo, de aumentar nos estádios a presença do público? Eustáquio, quem estava no Mineirão no último jogo do Atlético no domingo, ficou imaginando se dobrasse aquela quantidade de lá, onde caberia tanta gente. O Mineirão estava praticamente com seus espaços todos tomados. Então, o uso atual com 50% e ter uma quebra que a gente não sabe qual que faz ocupar mais cadeiras, faz com que o estádio já cumpra o seu papel, o torcedor possa cumprir o seu papel de incentivar o time, como foi feito no último domingo. Eu acho que nós vamos avançando, talvez progredir um pouco mais, mas 100% de fato hoje ainda me preocupa. E quanto à meia entrada, eu tenho uma voz diferente dos meus dois colegas. Eu acho que os estudantes têm que ter um acesso à cultura privilegiado, sim, culturas, eventos esportivos, shows, etc., porque é necessária essa formação para as pessoas. E da mesmo modo, aqueles quando estão acometidos pela maioridade, cai a renda e também é importante que tenham incentivos para que tenham acesso a este tipo de trabalho. Bom, Eduardo Costa, jogador de vôlei Maurício Souza tem um contrato rescindido pelo Minas Tênis Clube após gravar vídeo sem demonstrar arrependimento por falas homofóbicas, ainda sobre aquela questão do Superman bissexual. Eu acho que esse é o tema que mais me incomoda hoje no mundo, de forma maior que no Brasil. Em princípio, eu acho que todos nós devemos ter o direito sagrado de opinar. Permita-me um parênteses alegre num assunto tão triste. Agora diz que aquele direito sagrado de ir e vir da Constituição, com o preço da gasolina não vale mais. Você tem que decidir, você vai ou volta. As duas coisas não dá mais. Dá não. Fechando o parênteses, eu acho que é sagrado que a pessoa que discorda de determinadas publicidades, de determinados comportamentos, usos e costumes, se manifeste. É questão religiosa, questão de princípio, isso tem que ser respeitado. Então eu tomo muito cuidado com isso para não entrar da onda do massacre. Porém, de outro lado, nós não podemos mais fechar os olhos para o mundo real. Nós temos que compreender, ainda que não seja pelo amor, mas pela dor, que o mundo é plural, é diverso e tem lugar para todo mundo. Desde que eu não ocupe o seu espaço, não ultrapasse o meu limite, não desrespeite o seu viver,
eu posso tudo. Tem que ter limite. Por isso, pela tradição do Minas Tênis Clube, que é um orgulho para Belo Horizonte, para Minas Gerais, e que tem patrocínios de peso, por isso que eu acho que a atitude do Minas foi correta. Desejo sorte para o Maurício, que é um grande atleta, e ouso dizer que ele vai perder o posto de capitão lá da seleção brasileira, o que é uma pena. Ô, João Moreira, a atitude do Minas foi dentro do esperado, foi exagerada, não foi? Qual que é a sua avaliação? Ou exagerado foi o Maurício nas suas declarações? Tem exagero de todo lado, na minha opinião, Eustáquio. Eu acho sim que as falas foram homofóbicas. Acho que não é esse o caminho que a gente tem que trilhar num país que precisa ser um pouco mais plural e um pouco mais tolerante. Mas, ao mesmo tempo, eu achei muito exagerada a demissão. Então, na minha opinião, é um exagero de um lado e depois eles pagaram com outro exagero. Eu acho que não é tentando aniquilar a pessoa que fala um absurdo preconceituoso que a gente vai mudar o país. Acredito que nós precisamos pegar essas falas preconceituosas, homofóbicas, chame do jeito que quiser, e suscitar o debate, e colocar na mesa essas falas, e conversar, e debater, e aproveitar esses momentos para que a gente conscientize outras pessoas que talvez estavam indo para o caminho dele. Aniquilando o debate dessa forma e simplesmente tirando o jogador de cena ou quem falou essa história de cena, a gente só consegue trazer um pouco mais de polarização e colocar as pessoas que pensam mais ou menos parecido longe do debate, né? Ou pelo menos tentando entrar num debate de uma outra forma. Acho que a gente acaba expulsando do que agregar, né? Agora, sobre a demissão, quem fala mais alto é quem paga. Os patrocinadores falaram mais alto e a gente vive no mundo capitalista e é assim que funciona. E para você, Malco Camargo, a sua opinião sobre esse caso? Eu acho que a pressão dos patrocinadores para a demissão foi adequada e justa em relação às falas do jogador. É preciso refletir muito antes de falar dos seus preconceitos, seja atleta, artista, cientista político, jornalista ou de qualquer profissão. O Brasil é um dos países que mais mata gays, lésbicas, bissexuais e transexuais. No Brasil se mata pessoas porque elas são elas, porque elas vivem a vida delas, porque elas amam outras pessoas. E queria também fazer um destaque. Aqueles que acham que um personagem LGBTQI+, pode determinar a sexualidade de uma pessoa, não compreendem nada do papel da mídia. É bom lembrar que a mídia sempre exibiu muito mais personagens héteros e isso não foi suficiente para converter todos em um mesmo padrão de sexualidade. Na minha opinião, um personagem LGBTQI+, pode trazer o reconhecimento de alguém e ajudar este a encontrar o seu lugar no mundo. Ô, Malco, a decisão do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, de elevar pela 6ª vez consecutiva a taxa básica de juros deve encarecer o crédito e assim reduzir o consumo, impactando o resultado da economia. O Banco Central vai reagindo aos desmandos do presidente e tenta conter os estragos que vêm sendo feitos na economia desde agosto, quando Bolsonaro antecipou a campanha eleitoral e passou a atentar contra as urnas eletrônicas, contra ministros do TCE e agora contra os preceitos básicos da economia, furando o teto de gastos. A solução que o Banco Central traz não é boa para ninguém. Aumento de juros significa aumentar a escassez de um artigo cada vez mais raro na vida das pessoas, o dinheiro. Mas é necessário frente à situação que o Brasil está colocada neste momento. E a sua avaliação, Eduardo, sobre esse momento da economia com a elevação da taxa de juros por causa da elevação galopante da inflação? Eu sou daquele tempo horroroso dos anos 80, dos anos 90, né? Fico muito triste com o que está acontecendo. E continuo sem entender, tá? Dizem que a gasolina sobe e o diesel é por causa do petróleo, é por causa do dólar. Eu te pergunto, o que tem a ver o etanol, que é brasileiro, que vem da cana-de-açúcar, com essa história, Eustáquio? Não sei, Eduardo. Disparou o preço também. Não, porque você não está entendendo, porque a China quer mais açúcar, e se tem açúcar para cana, para fazer o açúcar, para mandar para ele, não tem pau. Sabe? Eu não acredito, sinceramente, que a culpa é desse ou daquele. A culpa é nossa, né? A gente tem que mudar o jeito de olhar para a vida, pro semelhante. Nós tivemos aquele outro dia, movimento dos tanqueiros, Eustáquio, o desespero das pessoas enchendo tanque, galões de gasolina para levar. Farinha pouca, meu pirão primeiro, ninguém está preocupado, sabe? A BH Trans está instalando na orla da Pampulha, Eustáquio, radar para pegar caminhão que desrespeita as placas, que ali não pode
tráfico pesado, que é um patrimônio da humanidade. Quer dizer, pô, se a gente não mudar o nosso jeito de ver as coisas, compadre, não tem economia, não tem sociedade, não tem convivência, não tem nada que resista. Eu tô triste. Inflação é o pior dos males. Ela tá voltando. E a gente vive em ondas na economia, né, Júlio Moreira? A Selic estava altíssima anos atrás, depois ela veio numa tendência de quedas consecutivas, agora aumentando de novo. O índice que foi determinado pelo Banco Central ontem foi o maior desde 2002. Pois é, a Rita Mundim explicou bem, né, no jornal essa história. Ela está com compromissos pessoais nessa semana no horário do Conversa de Redação e não está conseguindo participar com a gente. Mas assim, eu vou tentar fazer o papel da Rita aqui para tentar explicar para o cidadão comum como é que isso pode afetar a nossa vida. O Copom resolveu mesmo acelerar, né, para frear a inflação, porque a inflação está comendo dinheiro de todo mundo. E subir os juros é uma ferramenta importante para segurar o consumo. Segurando o consumo, a gente dá uma segurada na inflação. Só que tem alguns problemas, né? Fica mais caro pegar um dinheiro, as pessoas são obrigadas a segurar as compras, param de comprar, e isso estaciona a economia mais do que ela já está estacionada. Tem outro detalhe, as pessoas saem da bolsa e vão para a renda fixa, porque os bancos começam a pagar mais na renda fixa. As pessoas deixam de fazer investimentos e sentam a bunda no sofá e ficam vendo o dinheiro render de forma mais tranquila. Então isso tudo vai parando a economia. É um remédio muito amargo, precisava ser feito agora para tentar controlar a inflação, mas ao mesmo tempo é um remédio que pode ter um efeito colateral muito danoso para a nossa economia. Agora, o Banco Central estava entre a cruz e a espada, né? Não tinha outra coisa para fazer. Eduardo. Quando o Júnior fala que a pessoa senta o traseiro na cadeira e fica esperando o dinheiro render, ele está dizendo que o investidor está se afastando. Sim. Sem investimento, não há emprego. Sem emprego, não há movimentação da economia. Adivinha onde vai doer mais, como sempre doeu, senhor Sérgio? Os mais pobres, né, Eduardo Costa? Lamentavelmente, que São Judas Tadeu está no dia dele hoje, das causas impossíveis, ajude quem trabalha e que não está dando conta de comprar o gás. Amém. Sinal eletrônico da Itatiaia vai marcar 9 horas em ponto em Belo Horizonte. Final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta quinta-feira.